Irmãos, boa noite. Vamos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, lá no finalzinho do capítulo de número 4. Versos de 19 a 21. Primeira João, capítulo de número 4, versos de número 19 até o verso 21. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos podem acompanhar silenciosamente e os que puderem mantenham aí as suas Bíblias abertas para a gente observar este texto e aquilo que o Senhor tem para nos falar aqui. Nos diz assim a palavra de Deus: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e rogamos ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe, que nos agracie com o dom do teu Espírito Santo, ó Deus, de nos iluminar, de nos fazer compreender aquilo que nos diz a tua palavra e de, a compreendendo, ó Deus, a aplicarmos a nossa própria vida de maneira correta, condizente com a vontade do Senhor, para que nós possamos a cada dia nos parecer mais com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje um pouco a respeito deste amor de Deus que é o que nos condiciona a amar de forma humilde e obediente. Tudo isso aqui está muito presente para nós neste pequeno texto que nós lemos, nestes 3 últimos versos do capítulo de número 4. E nesta parte aqui que nós lemos, o finalzinho do capítulo 4, o apóstolo João ele está continuando a desenvolver o tema que ele iniciou lá no versículo de número 7, deste mesmo capítulo, do capítulo de número 4. Ele está falando para os seus leitores, ali na antiga Ásia, sobre como o amor a Deus, ele se expressa no amor que nós nutrimos uns pelos outros. E ele vai fornecer uma base teológica aqui para esse argumento dele, de que o amor a Deus ele se expressa no nosso amor uns pelos outros. Ele vai basicamente nos explicar aqui que é impossível que nós amemos a Deus se nós não somos capazes, se nós não formos capazes de amar uns aos outros, de amar os nossos próprios irmãos. Mais à frente ali, nos 2 primeiros versos do capítulo 5, o apóstolo João, ele inclusive está continuando a desenvolver este argumento e ele vai mostrar também que a gente não consegue mostrar de fato que somos nascidos de Deus pela fé se nós não conseguimos obedecer o mandamento de amar uns aos outros. Se nós nascemos da fé, ele está desenvolvendo esse tema, então deve-se notar em nossa experiência prática, na nossa vida,
que nós então amamos aqueles que, como nós, nascidos da fé também, filhos de Deus, são filhos de Deus. E isso aqui é muito importante para nós considerarmos aquilo que o apóstolo João tem para nos dizer. Porque há um sentido em que João está explicando para a gente que o amor o amor ele configura aquela que é a identidade do Filho de Deus. Seja este amor a Deus ou o amor aos homens, aos seus semelhantes, mais especialmente aos seus irmãos, este amor é o que caracteriza a vida de um verdadeiro cristão. Obviamente, porque este amor é o que caracteriza o cumprimento da lei de Deus, não é? A lei de Deus é esta, que amemos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo. E João ele está desenvolvendo isso aqui de uma forma muito especial, porque ele estava escrevendo para uma comunidade que sofria com alguns ataques de falsos mestres, que possivelmente era uma região muito influenciada por um pensamento que viria posteriormente a ser conhecido como o antigo gnosticismo. Muito provavelmente, estes falsos mestres eles estavam a negar essa dimensão prática da vida cristã. Eles atribuíam a vida cristã, o sentido à vida cristã, como sendo somente uma espécie de ascetismo religioso, né? Um conhecimento de Cristo que fosse fruto de algum tipo de experiência sobrenatural e não de uma experiência prática com as verdades que são elencadas pelo Evangelho, por aquelas verdades que são proclamadas pelo Evangelho. E João ele está atacando aqui este conceito daqueles que queriam atribuir a si mesmo o papel de filhos de Deus, conhecedores de Jesus Cristo, por meio de uma experiência qualquer que eles houvessem tido, mas sem que isso fosse refletido na vida prática deles, nas boas obras deles. Então, João está mostrando para nós aqui como o amor ele é esta evidência desse novo nascimento na fé em Jesus Cristo. Na nossa tradição, mas também em outras tradições cristãs, a gente dá muita ênfase à pública profissão de fé, não é? Ela é o último passo aí, o importante passo para que uma pessoa torne-se membro de uma igreja. No nosso caso, na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? A pessoa ela é batizada. Se for batizada na infância, se for filho de pais crentes, ele vai vir a fazer a sua pública profissão de fé depois, ou então a pessoa pode ser recebida como membro da igreja, sendo batizada e fazendo também a sua pública profissão de fé. Mas nós damos uma ênfase importante a isso. Só que a nossa ênfase na pública profissão de fé, ela nunca é uma coisa pautada somente, ou pelo menos não deve ser somente pautada no desejo que a pessoa expressa ou naquilo que a pessoa expressa em palavras como tendo entendido da fé. Normalmente a gente vai fazer o quê? Quando a gente está... Eu participei da minha primeira reunião do conselho no mês passado e foi uma reunião em que a gente teve um jovem que foi entrevistado, que foi recebido aqui como membro, e entre as perguntas que são feitas ali, há uma preocupação do conselho com o conhecimento que o indivíduo, que a pessoa que vai ali, ela tem do Evangelho, mas há também uma preocupação com a natureza prática, com a vivência dessa pessoa. Porque se nós simplesmente nos balizamos por aquilo que uma pessoa fala e nós não consideramos aquilo que a pessoa faz também, a gente corre o risco de absorver ali dentro da nossa comunidade uma pessoa que só está assimilando conceitos, mas não está vivendo aquela verdade.
Ela não está vivendo aquelas coisas. E João está falando aqui que a evidência do novo nascimento, a evidência de uma experiência genuína com a fé, é uma vida transformada. E esta vida transformada é uma vida de obediência. Ela se move em direção a Deus e aos outros em amor. É isso que João quer nos mostrar aqui. Então, basicamente, o que João está falando aqui nessa pequena porção é que é este amor transformador de Deus, este amor que nós percebemos no plano redentor de Deus, que é o que habilita os crentes a amarem uns aos outros em cumprimento do mandamento de Deus, que é o de amarmos a Deus e de amarmos uns aos outros. Então olha aí para o verso 19, primeiro verso que nós lemos. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que João está nos mostrando aqui é que o amor de Deus, este amor de Deus que nós podemos contemplar em seu plano redentor, o amor que Deus destina ao seu povo, este amor, ele é a fonte de todo amor humano verdadeiro. Seja um amor genuíno por Deus ou seja um amor genuíno pelos outros. Tanto como Criador quanto como Redentor, nós estamos vendo aqui o apóstolo João nos mostrando que Deus é quem toma a iniciativa. A iniciativa primeira de amar, ela é sempre de Deus. A gente tem sempre algumas pessoas que não pensam duas vezes antes de condenar a Deus, né, pelos males que nós vivemos no mundo. E normalmente, ao olhar para as circunstâncias adversas que nós vivemos, olhar para os males do mundo, essas pessoas elas sempre vão condenar a Deus, porque elas vão dizer que Deus não pode ser bondoso, ou Deus não pode ser amoroso, uma vez que Ele permite que coisas tão perversas, que males tão perversos, assolem a criação, assolem a vida humana. Só que a gente precisa compreender, a questão maior para nós aqui, então, se Deus ele não é amor, de onde então vem toda a nossa compreensão do amor? Se por causa dos males que levam tantas pessoas a rapidamente condenar o Senhor como não sendo amor, de onde então vem o amor? De onde emerge esse conceito? Se Deus ele não pode ser amor, ou ele não pode ser bondoso por permitir o mal, de onde vem a beleza? De onde vem a alegria? De onde é que essas coisas surgem? João está deixando claro aqui para nós, e na sua carta ele deixa claro não somente que Deus é amor, como ele deixa claro que ele é a fonte do amor. Ele é a fonte de todo o amor. O amor de Deus, ele precede o amor humano. Ele é a origem do amor humano. Só que o problema, irmãos, é que o amor humano ele é distorcido. A nossa perspectiva do amor, por causa da nossa natureza decaída, é uma perspectiva, a nossa compreensão do amor, ela é uma compreensão limitada, distorcida, não condizente com este amor que flui de Deus como sua fonte originária. É isso que nós devemos levar em consideração. E se a nossa compreensão do amor, por causa da nossa natureza decaída, ela não corresponde ao amor que flui de Deus como sua fonte originária, nós devemos concluir, então, que nenhum de nós é capaz de amar verdadeiramente a parte do Senhor. Não existe amor verdadeiro e genuíno
à parte de Deus, fora de Deus, longe de Deus. Esse é um ponto importante a ser considerado aqui no que o apóstolo João está a nos ensinar. João está nos ensinando aqui que é somente quando uma pessoa vem a Cristo, é somente quando uma pessoa começa a perceber a extensão e a natureza do amor de Deus na experiência de Cristo Jesus e no seu plano redentor, é aí então, somente aí, que esta pessoa ela começa a tornar-se habilitada a amar de maneira correta. Por quê? Porque ela agora passa a ser transformada pelo Espírito de Deus. Ela tem a sua natureza transformada pelo poder do Espírito de Deus. Então, em qualquer medida que a igreja, que a comunidade cristã, ela alcance esta capacidade de desfrutar deste amor genuíno, a gente só pode fazer isso porque Deus, em primeiro lugar, estendeu o seu amor para toda a raça humana por meio de Cristo Jesus. Esse é o ponto que o apóstolo João está endossando aqui. Então, quando ele diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, ele está dizendo que é impossível ao ser humano amar genuinamente fora de Deus e somente, por consequência, é possível que o ser humano ame genuinamente se ele estiver unido a Deus. Se ele estiver unido a Deus, se ele houver compreendido a natureza deste amor ao olhar para o plano redentor, ao olhar para a pessoa de Jesus Cristo, ao olhar para o sacrifício de Jesus Cristo. Agora veja o verso 20. Ele diz assim: se alguém disser, ele continua, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui João está meio que fechando um ciclo na discussão dele sobre o amor que ele apresentou no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3. Então, a gente vai ler alguns textos aqui. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, capítulo de número 2. Nós vamos ver o que ele já vinha dizendo a respeito deste tema do amor. Capítulo de número 2, versos de 9 a 11. 2 de 9 a 11. Diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora um pouquinho mais à frente, capítulo de número 3, verso de número 10. Capítulo 3, verso 10. Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Agora, um pouquinho mais à frente, versos 14 a 17, do mesmo capítulo 3. João continua e diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora,
aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja como estes textos aqui, eles oferecem uma margem, né? É como que o terreno sendo preparado para que o apóstolo João viesse a afirmar aquilo que ele afirma no verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A verdade do verso 19 está pautada em tudo isso que ele já vinha falando, e ela está, de alguma forma, também pautando aquilo que ele afirma no verso 20. João está deixando claro para nós aqui, irmãos, que a natureza da experiência com amor genuíno, ela é determinante para que nós saibamos se uma pessoa é nascida de novo ou não. Então veja só, basicamente, é o que eu afirmei aqui, basicamente o que João está mostrando para nós é que toda experiência de amor genuíno, de fato, ela só pode existir em Deus. Toda expressão, então, o Lucas, de amor, que não estiver em Deus, ela é falsa. Então, uma pessoa incrédula, uma mãe incrédula que ama o seu filho, esse amor, quer dizer que esse amor não é genuíno? Não quer dizer que este amor não seja genuíno. Porque ele é uma expressão deste amor de Deus como sua fonte originária e última. Mas nós estamos pensando no amor, e é isso que João está pintando aqui para nós, é este quadro que ele quer pintar para nós. João está colocando o amor aqui como um fator distintivo da nova identidade de uma pessoa. Ele está dizendo que o crente, ele deve necessariamente andar neste amor. Eu e você, longe de Deus, nós podemos, de alguma maneira, expressar formas que sejam condizentes com esse amor de Deus, porque ele é a fonte de todo o amor. Mas quando nós pensamos sobre o amor da perspectiva cristã, daquela que a Escritura nos ensina, nós entendemos que o amor é mais do que mera expressão de uma emoção e um sentimento caloroso pelo outro. Dentro da perspectiva cristã, o amor ele encontra sentido e ele revela-se de maneira poderosa e visível naquilo que Cristo Jesus fez, no plano redentor de Deus. E é isso aqui o que o apóstolo João está nos ensinando. É isso que ele está falando conosco. Mas ele vai dizer então que se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, essa pessoa mente. Porque como você pode dizer, o argumento dele é esse, que você ama a Deus, sendo que você não vê a Deus, mas você não ama o seu irmão a quem você vê. Esse mandamento de amar a Deus aqui, ele já era muito antigo na fé judaica. Abre sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5. Este era o mandamento mais importante do antigo Israel. É o que nós conhecemos como sendo a Shema. Quem encontrar aí pode ler para nós. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 5. Agora veja só. Esta é a Shema, o primeiro e principal dos mandamentos do povo de Deus no Antigo Testamento. Para nós vermos como isso já era antigo na tradição e na fé judaica. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Este amor direcionado a Deus aqui, que tem Deus como seu alvo supremo, como objeto dele, ele era um amor que estava associado já, naquele tempo, à obediência ao pacto que Deus havia estabelecido com o povo de Israel. E neste pacto, nesta obediência do mandamento de amar ao Senhor acima de todas as coisas, em obediência ao pacto que ele havia estabelecido com o seu povo, já estava incluído a necessidade de que você tratasse os outros corretamente. Não somente os israelitas, não somente o povo participante deste pacto, alvo deste pacto, mas também os estrangeiros. Toda a lei de Deus no Antigo Testamento já expressava esta realidade. E o argumento que João está utilizando aqui é semelhante, ele é o mesmo. Ele está mostrando para nós que o amor a Deus ele deve ser constituído de amor pelos outros. A prática e a obediência da Shema, ela somente poderia ser percebida quando alguém tratava corretamente os outros. Fosse ele um israelita ou fosse ele um estrangeiro. João está afirmando a mesma coisa que Deus já havia afirmado por meio de sua lei no Antigo Testamento. O amor de Deus, irmãos, ele não pode ser só um sentimento caloroso que nós temos para com os nossos irmãos, que nós temos no nosso coração. E mais do que isso, João está mostrando para nós que ele não pode ser só esse sentimento caloroso, como também ele não pode ser algo que simplesmente se move verticalmente em direção ao céu, mas não se move horizontalmente aqui, ó, em direção uns aos outros. Você só pode amar a Deus, a quem você não vê, se você ama os outros. Se você ama aquele que você vê. Se você age de maneira correta com aqueles que você pode ver. A premissa de João aqui é de que Deus não pode ser visto, né? A premissa de que Deus não pode ser visto aqui da parte de João é o argumento de João para poder apontar este amor uns pelos outros como uma evidência do amor por Deus. O que nós aprendemos sobre a criação de Deus? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando nós temos isso em vista, então nós percebemos que esta vontade de Deus, isto que é requerido de nós, este amor que é requerido de nós, uns pelos outros, a natureza deste requerimento é a identidade de Deus, é quem Deus é. Por que João está argumentando que o amor que eu tenho pelo meu irmão, ele evidencia o amor que eu tenho por Deus? E ele pauta o seu argumento no fato de que Deus é invisível e nós não. O argumento de João ele é pautado na natureza da criação. O ser humano alude a Deus. É a imagem de Deus. Então, se eu não consigo olhar para você e amar você, se eu vejo você e não consigo me envolver com você em amor, como que eu vou fazer isso com Deus? Se eu ignoro completamente aquele que alude a Deus, que é a imagem e semelhança de Deus, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: é uma falsa vanglória quando alguém diz que ama a Deus, mas negligencia a sua imagem que está diante dos seus olhos. Agora, como que isso muda, não é?
ou deveria mudar, toda a nossa compreensão a respeito da vida cristã. Porque no nosso meio, nós agimos assim muitas vezes, nós atribuímos a natureza da nossa experiência de fé ou da experiência do novo nascimento como sendo evidenciada por estas coisas que a gente sempre faz pensando que está fazendo para Deus, né? Se movendo em direção a Deus, se consagrando num ambiente privado ali, e eu não estou desprezando a importância dessas coisas, de que nós nos preocupemos com isso, mas a gente faz isso às custas, né, de deixar o nosso irmão. Por exemplo, eu já frequentei ambientes, ambientes em que tinha irmãos assim que eles decidiam se separar mesmo de todo e qualquer tipo de convívio com outros irmãos para poder se consagrarem, porque ele acreditava que aquilo era o que comprometia a santidade dele, e santidade é ser separado. Então esse cara queria viver uma vida de consagração, ele era aquele cara sisudo, não conversava com ninguém, não se envolvia com ninguém, porque como eu disse, né, os relacionamentos, a minha relação com os outros é o que compromete a minha santidade. Não, irmão. É a sua relação com o outro que comprova a sua santidade. É como você se relaciona com o outro que diz se você é santo ou não. Eu não posso amar a Deus se eu não amo o meu irmão. Eu não posso dizer que estou me movendo em direção a Deus se eu não me movo em direção àquele que alude a Deus. Eu não sou um servo melhor, mais consagrado e mais santo quando eu esqueço o meu irmão ou quando eu abandono o meu irmão. Eu sou um servo mais santo, mais consagrado quando eu abraço o meu irmão, quando eu caminho junto com o meu irmão, quando eu me compadeço do meu irmão, quando eu assisto o meu irmão nas suas necessidades, quando eu me envolvo com o meu irmão em suas lutas. É isso que João está dizendo. É isso que ele está mostrando para nós aqui. E nós precisamos considerar também o fato de que um amor genuíno uns pelos outros, ele está embasado especificamente neste amor redentor de Deus. João, em seu evangelho, lá no capítulo de número 1, no verso 18, você não precisa abrir, foi ele mesmo que afirmou que Cristo Jesus, ele veio ao mundo com o fim de revelar a Deus, com o fim de mostrar a Deus quem Deus é. Este é o propósito da encarnação, do advento de Jesus Cristo. O propósito é um propósito revelacional. Então, desse modo, veja só como este amor genuíno pelos irmãos, ele está embasado na realidade do plano redentor. Se o propósito de Deus, como diz o próprio apóstolo João, é que Cristo Jesus viesse ao mundo para revelar quem ele é, desse modo, então, a invisibilidade de Deus ela é superada pela encarnação de Jesus. Então, isso quer dizer que todo amor verdadeiro, ele somente pode ser concebido a partir da realidade dos propósitos redentores de Deus que se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Como então eu devo amar os meus irmãos? Se o amor a Deus ele é evidenciado no amor que eu nutro pelos meus irmãos, a questão então, Lucas, é como eu amo os meus irmãos? Você precisa olhar para Jesus. Você precisa perceber qual é a realidade do plano redentor de Deus e como ele se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Ele é quem nos ensina a amar. Ele é quem nos revela esta essência de Deus como sendo a fonte originária de todo o amor verdadeiro. Então, se eu falho
em compreender o plano redentor de Deus em Cristo Jesus, fatalmente eu vou falhar também em amar verdadeiramente e genuinamente os meus irmãos. Por quê? Porque eu falhei em ver Jesus Cristo como ele é, conforme revelado nas Escrituras. E se eu não consigo ver Jesus, se eu não consigo contemplar a natureza dos propósitos de Deus em seu plano redentor cumpridos em Jesus, eu não posso amar também. Eu não consigo amar. Não há como amar se nós não estivermos em Cristo, se nós não compreendermos a natureza do Evangelho, se nós não observarmos a natureza do plano redentor de Deus e de seus propósitos redentores cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. Dessa forma, irmãos, a gente percebe que o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele é identificado com o conhecimento de Cristo. Ele é fruto de uma relação verdadeira e pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós compreendemos isso, aí a gente pode se mover em direção ao outro com amor genuíno. Porque isto foi revelado, como eu disse, esta invisibilidade de Deus, ela foi superada pela encarnação de Jesus Cristo. Ela foi superada pela encarnação de Jesus Cristo. Como eu devo amar? Eu devo olhar para Jesus. E aí eu vou saber como eu devo amar. Sendo assim, então, nenhuma palavra ou ação que ponha qualquer que seja o obstáculo no caminho dos outros conhecerem o verdadeiro valor da cruz de Cristo pode ser considerado como amor. Esse conceito distorcido de amor que nós temos muitas vezes nos atrapalha na correta proclamação do Evangelho, sabe? Porque em nome de um amor, às vezes nós negamos ao outro a verdade do Evangelho, que é uma verdade muito dura, que revela a natureza miserável do coração do homem. E aí, em nome do amor, né, do acolhimento, do cuidado, a gente faz o quê? A gente suprime a verdade do Evangelho. A gente suprime a verdade do Evangelho. Eu vou dar só o docinho, sabe? Só o docinho para a pessoa. Eu vou pular a parte amarga do negócio aqui, porque se eu falar isso aqui com a pessoa, ela não vai querer me ouvir, ela pode até ficar com raiva de mim. Quando a gente vê o que João está falando aqui, como a natureza deste amor genuíno está enraizado na realidade da promessa e do plano redentor de Deus, em Cristo Jesus, a gente pode concluir que negar a verdade do Evangelho a quem quer que seja é falta de amor, irmãos. É falta de cuidado verdadeiro. Porque se você ama de fato alguém, você deveria querer mostrar para essa pessoa aquele que é a fonte do amor. Você deveria desejar que esta pessoa fosse também um objeto desse amor, alvo deste amor e desta graça de Deus. Mas a gente suprime a verdade do Evangelho em nome do amor, mas um falso amor. Um falso amor. É aquele amor que acolhe a pessoa para ela fazer número dentro de uma comunidade de fé, para ser mais um participante ativo dentro de uma igreja, enquanto essa pessoa continua caminhando para o inferno. Eu estava vendo um vídeo essa semana agora de um amigo pastor anglicano que ele falava sobre isso. Falou assim, olha, gente, igrejas não são um lugar
primordialmente de cuidado, tá? Ele fala assim, a igreja não é um lugar de cuidado. A igreja primordialmente é um lugar de verdade. Porque cuidado, ele diz, cuidado na nossa geração, na nossa cultura, é estar satisfeito, é ser satisfeito naquelas que você julga como sendo julga como sendo as suas necessidades. Então, a relação das pessoas, até mesmo com a fé e com a igreja, muitas vezes é uma relação de consumo. Elas se tornaram clientes. Então as igrejas elas estão se movimentando para poder oferecer o máximo de conforto e cuidado para essas pessoas, um falso cuidado. Quando o que elas deveriam estar oferecendo para essas pessoas é uma pregação e um ensino fiel das Escrituras, porque a igreja é primordialmente um lugar de verdade. E isso é cuidado, de fato. Isso é cuidado. Levar as pessoas a Cristo é de fato cuidado. É de fato amar a pessoa. Só que a gente entrou, né, nessa dinâmica de mercado. E aí essa pessoa ela fica pulando de igreja em igreja, porque é aquela que melhor proporciona conforto e cuidado para ela, cuidado no sentido de olhar, né, para as vontades daquela pessoa e cumprir com aquelas vontades e saciar aquelas vontades. Essa pessoa, quando ela se sente insatisfeita numa igreja, ela procura uma outra. E aí tem um monte de igreja. O que é que deixa o pessoal satisfeito? É banco, é banco desse jeito? É cadeira assim? É o ar-condicionado? É a estrutura desse jeito? É o telão de LED? O que tá na moda? Como é que tá funcionando a coisa? E aí tá um monte de gente lá, né? Um monte de cliente. Não é fiel, não. Não é crente, não. É um monte de cliente dentro daquela igreja. Uma igreja que não expressa aquela que é a natureza da comunidade de fé, da comunidade cristã, que é de um povo que ama Jesus Cristo. Que compreende a sua vida e a sua história a partir da pessoa de Jesus Cristo. De quem ele é. Gente que deixou o seu próprio conforto de lado por causa desse amor por Jesus. Igrejas não são primordialmente um lugar de cuidado, elas são um lugar de verdade. E isso fica claro para nós aqui quando a gente pensa no que João está falando. Você não ama a pessoa se você suprime a verdade do Evangelho. Porque o verdadeiro amor somente pode ser percebido quando você olha para o plano redentor de Deus, para aquilo que Jesus fez. É somente assim. E ele conclui o capítulo de número 4, dizendo assim: ora, temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, toda a discussão de João aqui acerca do amor alude claramente ao ensino de Jesus no seu evangelho, logo após o episódio ali em que ele lava os pés dos discípulos. Eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia uma última vez. O Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 13. Capítulo de número 13. Verso 34. Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Agora veja o capítulo 14, verso 15. Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso está aqui muito claro para nós. O verdadeiro amor, o amor genuíno, é o que João está nos ensinando. Ele é aquele amor que flui de Deus, é aquele amor que se move em direção aos outros como uma evidência do amor de Deus, que é um amor primevo, é um amor que vem antes do nosso amor. E este amor
é a obediência ao mandamento do Senhor. Jesus está dizendo que se vocês me amam, o que vocês vão fazer? Qual que é a evidência do amor que vocês têm por mim? Guardem o que eu estou mandando vocês fazerem. Guardem os meus mandamentos. E veja o capítulo 15, logo depois, verso 17. Jesus diz assim: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. O ensino do apóstolo João aqui, ele é condizente com o ensino e com as palavras de Jesus Cristo, conforme ele mesmo narra no seu evangelho. O apóstolo João narra no seu evangelho. E o que João está dizendo para nós aqui, irmãos, é que não existe amor por Deus e não existe amor pelos outros que não esteja focado na pessoa de Jesus Cristo. Não existe amor por Deus e não existe amor pelos outros. Não amor genuíno, verdadeiro, que não esteja focado na pessoa de Jesus Cristo. Como eu amo o meu irmão, para que então se evidencie o meu amor por Deus? Eu preciso olhar para a pessoa de Jesus. Eu preciso olhar para a obra de Jesus. Eu preciso olhar para a morte e para a ressurreição de Jesus. Eu preciso olhar para as promessas de Jesus. Eu preciso observar os mandamentos de Jesus. Tudo isso que emerge da pessoa do nosso Redentor é o que vai balizar o nosso amor uns pelos outros, como evidência deste amor que nós temos pelo nosso Criador. Eu só posso amar a Deus se eu sou capaz de amar o meu semelhante. E eu só posso amar o meu semelhante se eu compreendi o amor de Deus conforme exposto e revelado na pessoa de Jesus Cristo. Eu só posso amar a Deus e aos outros se eu fui unido a Cristo. Se eu sou uma nova criatura. Porque é somente essa união com Cristo pela fé que muda aquela que é a sintonia comum em que a gente funciona, irmãos. A nossa natureza decaída fez com que nós nos movêssemos não em direção a Deus, que é o nosso Criador, mas fez com que nós nos movêssemos em direção a nós mesmos. Então eu estou sempre perseguindo aqueles que são os meus interesses. Eu estou sempre querendo fazer aquelas que são as minhas vontades. Eu estou sempre procurando o meu bem-estar. Mesmo que para isso eu tenha que passar por cima de quem quer que seja. Só alguém que é nascido de novo pode experimentar esse amor. Pode conhecer o que é deixar as próprias vontades de lado. O próprio bem-estar de lado. Saber o que é sofrer muitas vezes injustamente em nome desse amor. Sabe por quê? Porque somente uma pessoa que foi unida a Cristo pela fé, somente uma pessoa que compreendeu a natureza deste amor de fato, sabe que o seu Redentor fez essas coisas. Não é o que o apóstolo Paulo fala para nós em Filipenses? Ele abriu mão da sua glória. Semelhante a um homem, ele se esvaziou. Ele se tornou um servo. Embora fosse Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a natureza do amor que nós experimentamos, irmãos. E esta é a natureza da obediência ao mandamento de amar que nós devemos ter. Uma renúncia completa de nós mesmos. Nós devemos nos perder em Jesus Cristo,
se nós queremos amar de verdade. Porque se nós nos perdermos em Jesus Cristo, certamente nós seremos achados nele também. Certamente nós seremos achados nele.